Então, gente, era muito engraçado, né? Porque ficou uma brigaiada mesmo, assim, né? No dojo. Eu com ele, né? Eu com ele e o pessoal no meio, né? E aí teve um dia, olha que loucura, né? A gente faz umas coisas também que eu vou te falar, né? No auge da bravura, da irritação, ele pegou, né? Eu tinha que treinar então com a bexiga. E eu tava muito nervosa naquela época, assim, né? Com o que ele tinha feito. Eu fiquei muito ofendida, né? Eu achei um absurdo o que ele fez. Eu não absorvi o que ele fez, né? E ainda juntava, ele é machista, aquela cara de machista. Briguento, ele ficava me provocando, né? Porque ele provoca, ele gosta de uma briga, esse homem. O sensei, né? À toa que ele faz a Makoto, né? O sensei Carrapatex, ele gosta de uma briga, tá? E ele encontrou uma briguenta, então aí pronto, já viram o que virou, né? E ele ficava me provocando, ele me provocava, né? E aí teve um dia que na aula, hein, vocês veem que loucura, uma coisa, o que virou aquilo ali, né? Ele pegou e eu não conseguia dar com a borrachada, porque tinha que pegar a borracha e dar na cabeça do quê? E ele tava na minha, eu tava assim, tava eu, o quê, que era um amigo meu, um menininho, bonitinho, bonzinho menininho. Ele deve ter estragado o menino, né? O menino tava indo no caminho bom, mas ele deve ter estragado o menino com aquele machismo dele, né? É sério. Então, ele estraga as pessoas. Esse tipo de sensei estraga as pessoas, entendeu? Porque todo mundo punha ele lá no altar, né? Ah, o sensei Carrapatex é Deus, entendeu? Era uma piada. Aí, e ele era bem inseguro, né? Ele é muito inseguro, tá? Ele é bem inseguro. Inclusive emocionalmente ele é inseguro, né? Ele tem questões emocionais. Você percebe que ele tem questões emocionais mal resolvidas, né? Mas não é uma má pessoa, tá? Realmente ele não é uma má pessoa. Eu acho que dos senseis que eu tive, ele foi o mais humano, tá? Por incrível que pareça, eu acho que ele era muito emocional. Na verdade, a briga dele comigo foi mais emocional, tá? É mais emocional. Ele não era frio. Ele era emocional e isso eu tenho que dar um crédito para ele, que isso é importante, tá? Então por isso que eu dou um desconto para ele, porque ele é canceriano. E por ele ser canceriano eu entendo melhor, né? Porque que ele é assim. Eu acho que ele é canceriano, tá? Ele tem tudo para ser canceriano. E aí eu sei que começou, eu não conseguia dar borrachada no menino, porque eu tava dando com força, com raiva, porque quem tava na minha visão era ele. Eu queria dar borrachada nele, não no menino. Né? A minha raiva na borrachada, porque eu estava botando raiva na borrachada, né? Na bexiga. Porque na verdade era ele que eu queria acertar com a bexiga, não era o menino, né? Eu estava dando a borrachada, na verdade, nele. Mas estava saindo na cabeça do menino. Eu sei que eu não conseguia dar borrachada, eu dava com raiva. Ele falou, olha, você está dando com muita força essa borrachada na cabeça do menino. E se você continuar assim, nós vamos ter que treinar. Você vai ter que ir para um cantinho da sala. Olha o que ele falou para mim. Você vai ter que ir para um cantinho da sala treinar dar borrachada na cabeça das pessoas. Quando eu ouvi isso, quando ele falou isso, eu fiquei brava, eu fiquei o bicho de brava. Sabe o que eu virei para ele e falei, gente, numa aula de Aikido, realmente isso não é uma coisa, é inconcebível isso, realmente, entendeu? Mas eu estava muito brava com o que ele tinha me desrespeitado, né, numa aula, e eu não engoli isso, tá? Na verdade, eu não engoli até hoje, passou 5 anos, tá? Eu não engoli. Aí, sabe o que eu virei para ele e falei? Eu falei, quem que você tá pensando que você é? Nossa, isso aqui não é Super Nani, não, vê se pode. Na época eu estava assistindo aquele programa da Super Nani, que ela coloca as crianças no cantinho do castigo. Então, sabe o que eu imaginei? Ele me colocando no cantinho do castigo para treinar a borrachada, né? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tô no Super Nani, não. Eu não vim aqui assim, no meio do dojo. Eu falei isso. Eu não tô aqui para treinar borrachada, eu tô aqui para treinar Aikido, então eu não vou ficar no cantinho treinando borrachada. Assim, eu falei isso para ele. E ele ficou parado, só olhando assim, né? Ele ficou ele ficou com muita raiva quando eu falei isso, só que ele não podia
estourar. Porque é o seguinte, é muito engraçado, esse sensei é muito engraçado, sabe por quê? Eu percebia que ele estava com raiva e ele queria estourar. Só que ele tinha que manter a postura. Ele tinha que manter a imagem dele, entendeu? De tranquilo, de zen. Então, era muito engraçado, porque eu conseguia ver por trás dele a raiva. Eu conseguia ver. Ele queria me matar, entendeu? Literalmente, ele queria me matar. Ele estava com muita raiva de mim, né? Porque eu tinha essas explosões, falava essas coisas, mas ele tinha aprontado, né? Ele, na verdade, ele queria que eu ficasse quieta. Ele aprontasse, me desrespeitasse e ficasse por isso mesmo, né? Na verdade, era isso que ele queria. Que era mais ou menos o modo operandi dele, o que ele está acostumado a fazer. Ele faz e as pessoas ficam quietas, as mulheres ficam quietas, né? Na verdade, quando ele veio aprontar comigo, eu tive uma reação e ele ficou confuso. Porque ele nunca teve, eu acho provavelmente ele deve fazer e aprontar com as mulheres, e as mulheres devem ficar quietas, porque as mulheres com as quais ele se relaciona, que eu vi, são submissas, né? São submissas a ele, colocam ele no pedestal, entendeu? Mulher fraca, mulher frouxa. Frouxa, ele encontrou uma mulher brava, né? Eu sei que ele ficou, depois, ele tinha medo de falar as coisas perto de mim, tá? Na aula. Eu, inclusive, no final, eu até me senti mal, né? Porque quando ele me chamou para falar, né? Um sensei, imagina um sensei falando, né? Eu me senti mal, né? E eu expliquei para ele, falei, olha, é o seguinte, eu gostaria de ficar no seu dojo, porque ele estava me mandando embora, e eu queria ficar no dojo dele, eu queria ficar pela técnica, tá? Então foi muito duro para mim. Ter que sair foi muito duro, tá? Mas foi o melhor. Tá? Foi o melhor, o que ele fez foi o melhor. Eu acho que eu, no lugar dele, teria feito o mesmo, tá? Então eu entendo um pouco o lado dele, né? Se eu ficasse, a gente ia se matar lá dentro, né? A gente já estava muito num conflito muito forte e era um conflito pessoal, tá? Não era mais uma coisa de dojo. A partir do momento que ele, né, me desrespeitou, se tornou pessoal. Não é mais coisa de dojo, né? Era pessoal da parte dele e da minha parte. Ele deve ter visto, assim como eu vi e projetei algo nele que eu não gostava, ele também deve ter projetado em mim algo que ele não gosta, tá? Então, provavelmente, nós fizemos a mesma coisa. Eu acho isso. Eu acho que no fundo, é difícil dizer isso, tá? Eu acho que no fundo nós somos bem parecidos em algumas coisas. Por isso deu conflito. Provavelmente a gente é bem parecido em algumas coisas, né? Porque você acaba entrando em conflito com pessoas que no fundo tem coisas muito parecidas com você, às vezes opostas, entende? Às vezes opostas, mas é muito o jeito, né? A estrutura é parecida, né?